Vamos ler um texto que está em Efésios, capítulo de número 4, versículos 17 a 24. Eu queria pedir sua atenção. Eu sei que quando a coisa é assim, passada na televisão, talvez você distrai com alguma coisa, talvez está até cozinhando enquanto me ouve, mas presta atenção porque eu orei muito, especialmente ontem e hoje, para pedir a Deus que tocasse a sua vida quando você ouvisse essa mensagem. Eu dei o nome dela de Luz no Fim do Túnel. Você vai entender por quê. Porque luz no fim do túnel tem sempre a ver, não é só com esperança, tem a ver com direção, tem a ver com saber o caminho. Você está num lugar estranho, escuro, você vê uma luz lá na frente, você sabe, aquela é a direção que eu quero ir. Guarda isso na sua mente para você entender um pouco o que eu vou falar. Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, 4º capítulo, versículos 17 a 24. O texto sagrado diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Presta bem atenção no texto, porque o texto em si já vai te comunicar muita verdade aqui. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. Versículo 23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. No nosso caminhar aqui na mensagem, você vai entender que eu usei 4 palavras, todas as 4 palavras começadas com a letra R, de rua, para te ajudar no aprendizado, nas verdades que eu quero trazer para vocês. Mas eu estou fazendo um estudo da Bíblia com as pessoas 2 noites por semana através do meu Instagram, na segunda e na quinta-feira à noite. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que não importa o texto que eu estava explorando com eles, eu começava a receber perguntas, e as perguntas tinham um tom de medo, tinha um tom de uma preocupação excessiva. Eles tinham medo se a besta ou o falso profeta iria operar de forma maligna sobre a igreja. Outros me perguntavam se durante o período que nós chamamos de tribulação, a igreja vai estar presente aqui, e se nós vamos sofrer as mesmas coisas que o mundo vai sofrer naquele período tão difícil, naquele período tão terrível, naquele período de tamanha tristeza e dor para o mundo. E com isso, eu fiquei pensando e associando ao que eu tenho ouvido com relação a essa pandemia. Pessoas morrendo de medo de contraírem um vírus, com medo de perderem a vida, pessoas apavoradas que não saem de casa, pessoas tão temerosas que pararam com a sua vida. E o pior, eu fiquei observando estas pessoas que conversam comigo, e a grande maioria delas são cristãos. Quer dizer, pelo menos eles dizem que são cristãos. Então o que eu tenho entendido, queridos, é que nós, cristãos, nós não estamos sabendo qual é o nosso papel. Nós não estamos sabendo qual é o nosso lugar na sociedade, no mundo. Nós não estamos sabendo por que Deus nos colocou aqui, por que Deus nos salvou em Cristo Jesus, qual é a nossa identidade, e muito mais do que a nossa identidade, qual é a razão de nós existirmos como filhos de Deus. Então eu percebo, e vai o primeiro R da nossa noite, que a igreja perdeu a noção de que nós somos referência. O que eu quero dizer como referência? O mundo caminha no caminho que é próprio do mundo. A sociedade
que se organiza sem Deus continuará funcionando como se Deus não existisse, como se Deus estivesse morto, como se não houvesse parâmetro maior. Mas não é assim na igreja. O mundo vai continuar fazendo as suas escolhas, decidindo a sua vida, ficando apavorado ou não com a pandemia, com o que pode acontecer. Mas nós, a igreja de Jesus, deveríamos ser referência para que no momento de caos, de dor, de tristeza, de angústia, de terror, o mundo olhasse para nós, para que nós pudéssemos dar uma palavra, para que nós pudéssemos apontar um caminho, para que nós pudéssemos dizer qual é o comportamento. E veja, quando eu digo comportamento, eu não estou dizendo que a igreja é para quem institui modo comportamental, não, mas as pessoas deveriam olhar para nós no momento de maior caos e dizer o seguinte: o que o povo de Deus tem para nos dizer num momento assim, para que a gente paute a nossa vida. Tanto que Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: se a trombeta der sonido incerto, como que as pessoas se prepararão para a guerra? Como que eles saberão? Então a igreja perdeu. O mundo hoje precisa da referência da igreja. Mas não é a referência da instituição igreja, não é a referência do templo, da igreja A, da denominação B ou C. Não, é a referência dos filhos de Deus na terra, que a partir da nossa compreensão da vida, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos uma palavra de Deus para esses momentos, inclusive os de maior calamidade. Somos referência. Mas não é só na sociedade, somos referência no lar. Quando o casamento está ruim, quando os filhos escolhem coisas contrárias, quando a sociedade não fala mais o que deve ser feito, e não adianta você querer brigar com a sociedade, porque a sociedade está fazendo coisa contra os valores do Evangelho. Presta atenção, a sociedade secular está fazendo o que ela tem que fazer. Você que tem que ser uma referência do contrário, você que tem que ser uma referência do que pode ser, você que tem que ser uma pessoa que dá uma nova direção. Mas ao olhar para cada um de nós, o que é que o mundo tem visto? O mundo tem visto homens e mulheres desesperados, angustiados, amedrontados, atemorizados, sem nenhuma mensagem de esperança, sem uma palavra de equilíbrio, de direção, de dizer é assim. Quer dizer, as pessoas estão morrendo de medo de morrer e olha para o cristão fala, eu também estou morrendo de medo de morrer. O cristão precisa ser referência para dizer o que fazer e como viver no momento da crise. A igreja, como sociedade, como parte da sociedade, pelas pessoas que pertencem à igreja de Cristo, não tem uma palavra de ânimo. E não é um ânimo baseado num estímulo, numa autoajuda, não. É um ânimo para dizer o seguinte, irmãos, porque as pessoas estão dizendo, faz campanha para acabar o vírus, faz campanha para a pandemia não chegar na nossa casa, faz campanha de oração para que isso não chegue na nossa igreja, mas que tal o povo de Deus se levantar e fazer uma campanha para Deus nos dar coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar, dar coragem de nós nos levantarmos com a bandeira de Cristo, e com a mente renovada no Espírito, dizer para essa sociedade o que devemos fazer. É a mesma coisa de você só ficar orando e pedindo a Deus para mudar o seu marido, ou a sua mulher, ao invés de você orar e dizer, Deus me dá consciência e capacidade de sobreviver, de enfrentar e de mudar essa situação, sendo um cristão que sou. Entendem? E se não houver essa referência, queridos, que é o que é esperado de nós, porque o Senhor Jesus disse que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo. Se a luz deixar de brilhar, se ela não for colocada num lugar alto, para ela dar luminosidade, ela não tem sentido, ela não tem razão. E se o sal não salgar, se ele perder o sabor, a palavra de Deus diz que ele não presta atenção, ele não presta para mais nada a não ser jogado fora. Então, se nós somos um cristão que não damos norte, que não somos baliza, que não somos referência, o meu temor é que essa palavra de Deus esteja se aplicando a nós. Nós perdemos a razão de existir. Referência.
Segundo R, retirar o que em nós existe do velho homem. Eu vou ler o texto do versículo 17 a 19 para você, e nós vamos passando versículo por versículo para você entender. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Quer dizer, como eu disse no domingo passado, tudo tem um momento na vida. Nós fomos criança, é normal fazer coisa de criança. É próprio de criança fazer coisa de criança. Mas nós precisamos amadurecer, e não é amadurecer apenas no envelhecimento, é amadurecer no conhecimento de Deus e nos tornarmos pessoas maduras com a mente renovada, porque conhecemos a Deus. Então Paulo está dizendo novamente num outro texto, porque o que eu li na semana passada veio de Romanos, capítulo 12, a igreja em Roma, ele escrevia, e agora escreve a igreja em Éfeso. Eu insisto que não vivam mais como os gentios, ou seja, como os ignorantes. E ignorantes no sentido de ignorar o conhecimento de Deus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, essa construção de vida que Deus não está nela, queridos. Isso é fútil, isso é vazio, isso é efêmero, isso é passageiro. Versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não vivam mais, despir-se. Esse texto está dizendo, nós precisamos retirar de nós o que era do homem velho. Do homem velho, Paulo está dizendo da nossa natureza pecaminosa. É mais ou menos assim, queridos. Nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Nós crescemos com uma mentalidade influenciada pelos poderes desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Eu e você éramos ignorantes com relação a Deus, nós não tínhamos conhecimento do Altíssimo, nós não tínhamos uma mente renovada. Esse é o velho homem. Mas quando nós conhecemos a Cristo, porque o versículo 20 diz assim: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, há um divisor de águas, há uma linha. Entendem o que eu estou dizendo? Desse mundo do velho homem para o que Paulo está ensinando, tem um divisor de águas, e o divisor é o conhecimento de Deus. Conhecemos a Deus através de Cristo Jesus e aprendemos de Cristo Jesus. E se é que aprendemos de Cristo Jesus, nós precisamos nos despir. E eu usei a palavra com a letra R, retirar, apenas para efeito pedagógico, retirar de nós tudo aquilo que é do velho homem. Por exemplo, a futilidade dos nossos pensamentos, a organização da vida de acordo somente com os nossos desejos. Sabe por que muitos cristãos continuam batendo com a cabeça como se vivessem no escuro? É porque continuam operando com a mentalidade do velho homem, embora eles digam que foram convertidos por Cristo Jesus. Sabe como que chama isso? Religiosidade. A religião é capaz de nos fazer pensar que nós podemos continuar, redundante isso aqui do domingo passado, se você ouviu a mensagem, nós podemos continuar a viver em Cristo com a mente do velho homem. Presta atenção, nós temos uma natureza dentro de nós que precisa ser sobreposta pela natureza de Cristo, que nos foi outorgada pelo Espírito de Deus quando nós fomos salvos por Jesus. E agora, salvos por Jesus, nós retiramos cada dia deste velho homem pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Entendem o que eu estou dizendo, queridos? Para sermos referência, nós precisamos retirar tudo que em nós, do velho homem, ainda restava. E o que fazer? Terceiro R. Está no versículo 23. Renovar seu modo de pensar. Versículo 23 diz que nós aprendemos de Cristo a nos despir do velho homem. Vai seguindo a linha de pensamento. A nos despir do velho homem. 23. A sermos renovados no nosso pensamento.
Paulo está seguindo essa linha progressiva. No versículo 22 ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, ou seja, com relação ao nosso pensar, comportar, entender a vida, interpretar as coisas. E aqui eu fico vendo assim, parece que passa na minha mente cenas que eu, como pastor, vivi. Casais, conversando com casais, tentando aconselhá-los. E eles ficam falando, e eu noto que a mente, embora eles sejam cristãos, membros de uma igreja, contribuam financeiramente com a igreja, talvez até sirvam no ministério, e digam assim: eu já sou cristão há tantos anos. Mas a mente que ainda os rege, que faz com que eles operem, é a mente do homem velho, da natureza velha. Eu converso com rapazes e moças que contam dos seus traumas, e quando eu vou falar com eles, a forma com que eles interpretam o que eu estou falando, e a forma com que eles reagem, e a forma com que eles justificam, mostra que eles estão operando à maneira antiga. E aí eu preciso dizer para vocês que essa maneira antiga é oposta ao Evangelho, porque o que Cristo veio fazer é criar dentro em nós uma nova natureza. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, porque esse velho homem, Paulo completa, ele só vai se corrompendo. Por que ele só vai se corrompendo? Porque ele é dirigido pelos seus desejos. Reparou isso? Você já viu o crente que sempre ele está buscando satisfazer os seus desejos? O que é o problema? É que ele não conseguirá, e aí ele vai começar a transferir para os outros. Ele quer satisfazer os desejos dele somente, porque ele continua operando com a mentalidade do velho homem, mas aí ele não consegue por diversas situações e por diversas circunstâncias que a vida sugere. E aí o que ele começa? Ele começa a decepcionar-se com as pessoas, porque ele colocou nessas pessoas a oportunidade de satisfazer os seus desejos, e porque a mente não foi renovada, ele vive somente para satisfazer a si próprio. E aí tem as frustrações, e aí tem as brigas, e aí tem os casamentos que se desfazem, e aí tem as igrejas que racham, e aí tem os pastores que oprimem, como tem as ovelhas que agridem. Qual que é a chamada de Paulo no versículo 23? Serem renovados, queridos, no modo de pensar. Esse pensamento de que filho de Deus vive para satisfazer somente os seus desejos, esse é um pensamento anticristo. Presta atenção comigo. A Bíblia diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele despiu-se da sua glória, do seu poder, por causa de nós. A Bíblia diz que ele se entregou, como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que ele poderia ter invocado uma milícia celestial, uma multidão de anjos. A Bíblia diz que ele podia ter destruído todo mundo com um mover dos seus dedos. Mas ele não fez isso. E Pedro lá na frente diz que Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então um cristão que pauta a sua vida com a busca da satisfação apenas dos seus desejos, em detrimento da vida dos outros ou da comunidade, esse é um pensamento anticristo, não tem nada a ver com o que Jesus veio na terra nos ensinar. E a maioria das vezes, estas pessoas são extremamente religiosas. Porque a religião, quando não é parte de um processo de conversão e transformação, ela endurece o coração e produz monstros. Só que ela produz o pior tipo de monstro, que é o monstro que se justifica na fé. É o monstro que se justifica na frequência aos cultos. É o monstro que se justifica no dinheiro que dá. É o monstro que se justifica no trabalho que ele realiza em uma comunidade. Mas ele não fez essa viagem ao seu interior para se despir do velho homem e renovar a sua mente em Cristo Jesus. Então ele se torna um monstro com auto-justificativa. Então, para sermos referência, nós precisamos retirar o que existe do velho homem, nós precisamos renovar a nossa mente
em Cristo. Irmãos, é hora do povo de Deus mergulhar em Cristo, de conhecer a Cristo, de saber o que Cristo espera do meu papel como homem, do seu, da mulher, do rapaz, da moça, e não mais continuar operando pela nossa própria mentalidade, achando que isso tem a ver com Jesus. Não! Só tem a ver com Jesus quando nós renovamos o nosso pensamento na palavra e no conhecimento de Deus. Veja, esse homem velho, ele não é domesticado. Eu vou chamar ele de natureza pecaminosa. Não é domesticado. Não é domesticável, perdão. Eu não tenho força para segurar os meus impulsos, os meus desejos. Você não tem. Eu e você não temos capacidade intelectual ou mesmo força física para amordaçar, manietar esse monstro que existe dentro de nós. E a maioria dos cristãos continuam usando a religião como um paliativo, como um sedativo, como uma mansa-leão para essa natureza. Só que esse leão, esse monstro acorda de vez em quando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E quando ele acorda com iras, ele acorda com dissensões, ele acorda com facções, ele acorda com uma violência que não é própria de ninguém que diz ter conhecido a Cristo. Mas na religião está ok, porque o que você faz? No próximo domingo, você paga essa dívida com um culto a Deus, você compra o perdão de Deus com um dinheiro que você deu de oferta, você apazigua a ira do Altíssimo fazendo penitências, servindo em um departamento, ajudando, dando uma cesta básica. Mas o que isso resolveu? Nada. Entorpeceu a sua consciência, presta atenção no que o Espírito de Deus quer te ensinar. Entorpeceu a sua consciência e vai te fazer mais propenso ainda ao próximo passo, porque você se achou justificado do passo anterior. Então é um mal dobrado. Irmãos, é momento, em nome de Jesus, de nós termos consciência da nossa identidade, do nosso papel e da nossa missão como igreja. Da identidade porque nós fomos chamados em Cristo Jesus, do nosso papel porque nós somos luz desse mundo e sal dessa terra, e da nossa missão que é resgatar outros e ensiná-los a viver com a mentalidade do reino. Esse momento de pandemia, nós deveríamos estar liderando o processo e não sermos apenas a cauda de uma sociedade levada, alavancada, rebocada por medos, por pavores. Sabe, a questão do divórcio, a questão dos abortos, a questão do respeito à vida, a questão da justiça social, nós deveríamos ser cabeceira, porque nós temos um modelo diferente. Se é que temos um modelo diferente. Ou apenas dizemos que temos um modelo diferente. Quem olha para você, o que vê? Quem olha para sua casa, o que vê? Quem olha para suas escolhas, o que vê? Quem olha para os seus investimentos, o que essa pessoa vê? Se quisermos ser referência, queridos, nós precisamos retirar tudo que é do velho homem, renovar a nossa mente. E agora vem o quarto R. Revestir de uma nova natureza. Versículo 24, porque ele tá seguindo uma linha. Vocês aprenderam de Cristo a despir-se, vocês aprenderam a renovar, e vocês aprenderam a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu estava pensando numa maneira de botar isso no seu coração, e eu lembrei de uma ilustração que hoje é tão comum para todos nós, eu espero que seja para você. O processo é mais ou menos assim. Nesse momento de vírus, você saiu para trabalhar, volta para casa no final do dia, aí quando você chega na sua casa, você percebe que aquela roupa que você está, que aquele calçado que você andou nos mais diferentes lugares, não é apropriado para você estar na sua casa, que está limpinha, junto com a sua esposa, ou seu marido, seus filhos, ou sozinho com amigos que você divide a casa. Esse é o entendimento sobre o velho homem. Tem algo em mim que está sujo. Tem algo em mim que não é saudável. Qual é o segundo passo?
Daí você tira aquela roupa. Retirar tudo que é do velho homem. E daí, você vai tomar um banho. Porque dizem que a água e o sabão vai matar esse vírus. Então você teve compreensão sobre o velho homem. Você retirou a sua roupa no sentido de retirar de você o que é do velho homem. E aí você vai se renovar através do banho. E quando você acaba o seu banho, você não está só com um ar, com a sensação de bem-estar. Olhando para o sentido dessa pandemia, você está limpo. Você está limpo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar uma roupa nova no armário, uma roupa limpa, no armário. E você vai vestir aquela roupa limpa. Vocês estão entendendo o processo? Eu usei uma figura de linguagem muito simples para ver se você entende. Você tem compreensão sobre esse velho homem. Você se despe, você tira, você retira as coisas desse velho homem. Você se renova, e aqui eu usei o banho, e você agora reveste. É a roupa nova, é a roupa limpa, é a roupa sem perigo de contaminação. E é essa nova mentalidade que nós chamamos do homem interior que vive segundo a vontade de Deus. O texto é tão pesado que diz: semelhante a Deus, em retidão e injustiça provenientes da verdade. Então, agora vejam, olha que coisa interessante. Quando isso acontece, nós vamos ser referência. Nós voltamos a ser referência. Então tem uma crise conjugal, cadê o cristão? Qual é a palavra que o cristão tem para isso? Nós temos que tomar decisões como uma igreja. Cadê os cristãos? Qual que é a palavra que eles têm? Ô pastor, se é a igreja, todo mundo é cristão. Não se engane. Nós temos uma crise com adolescentes. Tem uma palavra da sociedade. E ao invés de nós ficarmos brigando porque escolas publicam livros que vão desviar os nossos filhos da verdade, cadê o cristão com a palavra dele? Cadê o cristão com a nova direção? E agora notem, para a gente encerrar, no capítulo 4, do versículo 25 ao 32, olha o que ele diz. Esse revestir, é assim, olha. Você mentia? Você falava mentira? Está lá no texto, eu estou parafraseando, mas segue depois. Efésios 4, 25 a 32. Você é mentiroso? Era mentiroso? Para de mentir. Mas vocês vão notar que todas as afirmações desse novo homem não é apenas o término, presta atenção, não é apenas o término de ações. É o início de um contraponto. Vou repetir. Nenhuma dessas que vocês verão aqui é o término de uma ação. Além disso, do término da ação, tem um contraponto. Por exemplo, você mentia? Pare de mentir, mas agora comece a falar a verdade. Então não é só parar de mentir, comece a falar a verdade. Ande na luz, seja da luz. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Você fica irado? Você vai ficar, mas não peque por causa da sua ira. Resolva isso logo. Não dê lugar ao diabo na vida de vocês. Agora olha que interessante. Você roubava? E por roubar aqui, você está entendendo? Eu não estou dizendo que você pegava uma arma e assaltava um lugar, ou você pegava necessariamente coisas que não eram suas, embora é isso que o texto está dizendo. Mas você rouba quando você fala que o seu patrão chegou às 9 e na verdade você chegou 10, 10 e meia. Você rouba quando você burla o horário. Você rouba quando você suborna para poder ter um lucro a mais. Você rouba quando o dinheiro que está vindo para você não é seu. Aliás, aconteceu uma coisa fantástica aqui nos Estados Unidos essa semana. Fantástica, eu fiquei assim, vibrando com aquilo. Um jovem, idade universitária, família pobre em New Mexico. Família pobre, imigrantes mexicanos. Se eu não estou enganado, acho que até o pai e a mãe são indocumentados. Mas o pai tinha juntado algum dinheirinho através do trabalho e o filho estava ajudando ele a achar uma conta de investimentos. Nesse momento de pandemônio, existem muitas oportunidades, o stock market muito embaixo, o menino inteligente queria pôr um pouco do dinheiro que o pai tinha. Presta atenção nessa história, porque esse negócio me comoveu e eu tenho certeza que vai comover você. Banco fechado. Aí o menino
falou para o pai: eu vou no caixa, no ATM, tirar o dinheiro, porque aí amanhã eu vou ao banco, abro uma conta para o senhor e a gente começa a fazer um investimento. E ele lembrou-se que tinha um ATM, um caixa eletrônico, num posto de gasolina. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. Saiu no jornal da BBC e depois na CNN também. Ele foi num posto de gasolina que ele lembrou que tinha. Chegou lá, quando ele estacionou o carro, ele olhou assim perto do ATM, tinha um saco plástico, bem arrumado, e ele chegou perto, com notas de 20 e de 50, um tanto assim de altura. E ele disse que por alguns minutos passou todo tipo de pensamento na cabeça dele. Se esse dinheiro for de droga, e não tem ninguém vendo, se eu pego esse dinheiro, e aí se alguém descobre, ele disse que em segundos passou tudo, mas aí ele tomou uma decisão. E foi aqui, queridos, que eu entendi o que é essa coisa do homem interior transformado. Os valores do cristianismo que o pai dele passou para ele. Ele pega o telefone, disca 911, chama a polícia e não sai de lá enquanto a polícia não chega para pegar o pacote. A polícia pegou o pacote e abriu na presença dele e contou: $135 mil. Sabe o que era o dinheiro? A companhia de transportes, que deveria ter ido reestocar o dinheiro da máquina, o funcionário tirou o dinheiro da máquina e esqueceu de pôr o outro. Foi embora. Você roubava? Não roube mais. Mas não é só parar de roubar, agora começa a produzir o que é bom. Então isso aqui é sempre um contraponto. Você brigava, pare de brigar, mas não só pare de brigar, começa a construir agora. Você, e não está no texto, você falava mal dos outros, não só pare de falar mal, começa agora a edificar a vida das pessoas. Você não tinha uma palavra de Deus a dar a ninguém, não só tenha, mas agora tenha, e tenha absoluta certeza que ela vem de Deus para a edificação das pessoas. Você quer ficar rico? Tudo certo, mas não queira ficar rico só para ter muito dinheiro para você, para gastar com seus próprios prazeres. Queira ter para você também, está lá no texto, para você também poder ajudar quem precisa, fazer o bem com aquilo que Deus permitiu você ter. Se é uma pessoa amargurada, cheia de ira, de gritarias, caluniador, maldoso, isso é coisa do velho homem. Reconheça, retire, renove e revista-se de quê? Da presença de Deus. Então são 3 palavras com a letra R. E eu queria convidar a Rachel para vir aqui, porque nós vamos encerrar orando e cantando uma canção para vocês. Nós precisamos ser referência, queridos, mas nós nunca seremos referência, nunca, se nós não reconhecermos as coisas do velho homem, se nós não retirarmos, se nós não renovarmos a nossa mente no conhecimento de Deus e não nos revestirmos do novo homem, à semelhança de Jesus, para a honra e para a glória dele. Então o meu desafio para você, antes de nós cantarmos, é te convidar a se arrepender, aí agora na sua casa. E o velho homem não é só questão de pecado não. Talvez você olhe para a sua vida e não vê nenhum pecado grotesco, nenhum monstro assim, olha. Mas olha para a sua vida e diga para Deus agora, se existe aí em você. Olha a seriedade do que eu estou te perguntando. Eu sinto no meu espírito, queridos. Pergunte a você agora, aí na sua casa. Vocês que estão comigo aqui agora, pergunte a vocês: existe um novo homem dentro de mim? Existe uma nova pessoa? Minha formatação da vida é influenciada pela semelhança a Deus em retidão e justiça procedentes da verdade? Eu vivo minha vida pensando só em mim, só nos meus desejos, só nos meus valores. E aí é agora que eu queria que você se arrependesse diante de Deus.
para que a gente volte a ser referência para esse mundo. Pai querido, centenas, talvez milhares de lares que nós entramos agora com a Tua palavra, Senhor. Mas, ó Deus, esse processo tem que ser realizado pelo Teu Espírito. Não há força em mim, não há poder nas minhas palavras, não há o que eu posso usar aqui, Senhor, para mudar quem está onde eu nem sei, numa casa que eu nem conheço, numa realidade familiar que eu não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei: o Senhor pode. Teu Espírito pode chegar, o Teu Espírito pode destruir, ó Deus, com essa religiosidade fria, distante, que quando fala de renovação, fala apenas de buscar mais para si, nunca fala de renovar para poder ter uma mente diferente, ser diferente, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, entra nessa vida, Senhor. Promove arrependimento, quebrantamento. Promove, ó Deus, que cada uma dessas pessoas dobrem-se diante do Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, eu disse na hora dos dízimos aqui, Senhor, we are not professionals, and I'm not professional. Eu sou um pastor, ó Deus, vocacionado para um chamado, que embora a profissão seja de pastor, o chamado é ensinar a palavra de Deus, a centralidade de Cristo na nossa vida, Senhor. E que agora milagres aconteçam nesses lares, Senhor. Gente se converta. Eu creio na conversão de pessoas, eu creio na volta de pessoas, eu creio na reconstrução de vidas, eu creio na restauração, na renovação e no revestimento. Um novo homem, uma nova mulher, um novo rapaz, uma nova moça nascerá pelo poder da Tua palavra. E eu estendo as minhas mãos, Senhor, sobre esse rebanho que agora é virtual. Eu não sei para onde que essa mão aponta, mas eu sei de uma coisa: onde a Tua presença chega, Senhor. E eu levanto as minhas mãos e eu peço que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre todos que estão ouvindo a Tua palavra o Teu rosto, tenha misericórdia de cada um, Senhor, e que sobre cada um deles e de nós aqui presentes, o Senhor levante a Sua face e nos dê shalom, nos dê paz, que guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. No nome dele, Senhor, é que eu oro. Amém, Senhor.